Bem-vindo a este Floripa em Foco especial para falarmos de K mais T. Para saber o que é isso, vamos conversar com o autor do K mais T, o economista Cláudio João Bucco. Bem-vindo, doutor. Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Silvio. Obrigado pela oportunidade por estar aqui. Imagina, é um prazer. E boa tarde, boa noite e boa madrugada, doutor. Porque a gente está ao vivo à tarde, tem a reprise toda a noite do Floripa em Foco, né? E fica no computador e acaba rodando na madrugada, de manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, então. Isso. Obrigado. E também porque temos audiência no planeta inteiro pela internet, né? Transmitimos pelo www.tvfloripa.org.br para todos os cantos do planeta. Inclusive sua cidade, Blumenau, né? Blumenau. Nós somos em Blumenau. Um abraço para Blumenau. Mas nasceu mesmo em Catanduvas. Catanduvas, que é interior de Santa Catarina, próximo a Joaçaba, entre Joaçaba e Chapecó. Poderia ser a capital do estado, porque é bem central ali, né? Sim, eu lembro que meu pai era envolvido em política à época e existia um movimento muito grande para que curitibanos, como centro geográfico do estado, fosse a capital. Sim, sim. Tinha aquele deputado, Onofre Agostini, né? Que é de Campos, daquela cidade. Campos Novos, acho que era. Exatamente. Ainda bem que não, né? Mas enfim, não estamos aqui para falar só de política, né? Vamos falar de K mais T. E o doutor Cláudio chegou aqui através de um amigo nosso em comum, né? Que é o Vitelli, da Vitelli Design, que foi quem fez a capa do K mais T. O que fala o K mais T, doutor Cláudio? Bem, Silvio, o K mais T, na verdade, ele fala de uma relação que, ao nosso entender, hoje é a relação mais importante para a sociedade. Eu, como empresário, e nós estávamos comentando lá fora de como a gente viu os tempos do comércio nascer, né? Sim. Os secos e molhados de antigamente. Sim. Meus bisavós são descendentes de italianos, vieram, na verdade, com muito sacrifício para cá. Sim. Meus avós já empreenderam, meu pai já empreendeu, então eu venho de uma história em que meus avós vinham do Rio Grande do Sul, traziam comida com animais, com carroça e burro, e voltavam levando roupas para ganhar dinheiro. Certo. E o meu pai, em 1957, ele já ia a São Paulo, no Brás, no famoso Brás, também trazer mercadoria para vender numa região muito próspera à época, que era muito interior, mas onde aquelas famílias com 10, 12 filhos, tinham a colônia, trabalhavam, produziam tudo para subsistência e vendiam. Por isso que as famílias eram tão grandes naquela época, né? Porque tinha que trabalhar na lavoura, né? Exatamente. E as relações, você acha que mudou muito as relações de mercado lá e hoje? Eu diria assim, depende do ângulo que se avalia, né? Mas com certeza, em todos os aspectos, na minha opinião, ela mudou. E esse foi o motivo pelo qual nós resolvemos começar esse trabalho, né? Aqui existem algumas pessoas que eu só gostaria de mencionar. O Vitelli. O Vitelli foi importantíssimo na diagramação e muitas sugestões que nos deu. Ele diagramou o livro, não fez só a capa? Ele diagramou e fez a capa. Esse é o a capa, na verdade, quem fez a capa foi a FJR Studios, que é de Blumenau, mas a ideia inicial também foi do Vitelli. A Maria Terezinha, que foi uma pessoa que nos inspirou, porque pegou um manuscrito, né, daqueles manuscritos que aconteceu assim numa viagem de volta, em 2 viagens de volta. Eu viajo muito, o investimento da minha vida é viajar. Minha esposa está comigo há 30 anos e é uma companheiraça, então, aliás, ela é minha incentivadora. Viagem. Eu sempre digo, nunca tive apartamento na praia, nunca quis ter, e graças a Deus a gente teria condição de ter, porque eu sempre quis estar livre. E em 2 viagens de volta, a revolta virou inspiração, né? A revolta como empresário, justamente sobre esse assunto que está colocando. E aí a gente acabei fazendo um manuscrito lá, escrevendo. Foram 12 horas em 2 viagens de avião escrevendo. 12 horas? Eu ia pedir quanto tempo levou para escrever? 12 horas. 2 viagens de 12 horas. Que maravilha. E o primeiro manuscrito. E quando a Maria Terezinha olhou, ela disse: Cláudio, isso aqui é fantástico, isso aqui precisa ir para frente e tal. E aí evoluiu e nesse contexto acabou saindo isso. É uma longa história. Eu acabei aprendendo a fazer tudo porque eu queria fazer. Então, do zero até lá, porque já dizia meu pai e meu avô que é bem feito, faça você mesmo.
Então, eu entendo que quando você quer fazer alguma coisa, você precisa se esforçar bastante e entender. Aí eu acho que as relações, como você colocou, elas mudaram em todos os aspectos. Eu acho que mudaram tanto do ponto de vista humano, assim como mudaram do ponto de vista tecnológico. Né? Naturalmente que não dá para tocar um negócio como se tocava, do ponto de vista tecnológico. Mas do ponto de vista humano, deveria se continuar como se toca lá. Que é o objetivo desse livro. Que trata de capital e trabalho, né? Apesar de ter a letra K, e que não é nada ligado ao Marx também, né? Karl Marx. Não tem nada a ver. Na verdade, isso tem a ver, e aqui, quando a gente fala em K, né? O símbolo que mais representa aqui, na verdade, é o mais. O mais. Esse é o representativo. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso, que apesar de... O que o livro trata assim, apesar da estrutura que hoje regula, né, fiscaliza e julga, né, a relação de emprego no Brasil, entende? Ser totalmente lógica e do ponto de vista teórico importante, lógica e teoricamente perfeita, na minha opinião, né? A gente tem inicialmente a empresa é um composto, né? Porque a empresa não é nada. Eu sempre digo assim, as pessoas que são. Então existe um empreendedor que se dispõe, que é isso que a gente trata no livro, se dispõe a investir o seu dinheiro em troca de um ganho maior do que onde o dinheiro estava parado ou aplicado, né? Ou arrisca pegar um dinheiro emprestado no banco, por exemplo, e lá dar o seu aval. E ele está sujeito, se o negócio não der certo, até a entregar seus próprios bens que ele ganhou até agora honestamente, com bastante sacrifício. Tem o trabalho, que é a segunda parte. Então a produção se basta com esses dois elementos. É disso que nós tratamos. Empreendedorismo e trabalho. E trabalho. Por isso o K mais T, porque esses dois juntos. A questão é que, como nós somos seres humanos, né, então sempre o mais forte tende a ganhar em cima do mais fraco. Né? E aí vem os sindicatos, daí vem o governo, daí vem o Ministério do Trabalho e vem a Justiça do Trabalho. Então, como eu sempre comento numa palestra que eu faço nas empresas, então existe o K mais T. Daí eu pergunto, precisa mais alguma coisa? Todo mundo diz, ninguém precisa mais. Mas você não quer ter um sindicato para te defender? Ah, eu quero. Então tem um sindicato. O fundamental é isso, a base. Essa é a base. Tem o sindicato que defende as classes, está perfeito. O governo regulamenta, está perfeito. O Ministério do Trabalho, entendeu? Fiscaliza, está perfeito. E a Justiça do Trabalho julga. Então, os dois trabalham, né? Só que eles precisam perceber que são eles que estão mantendo essa estrutura toda. E aí a pergunta é assim, quanto eu preciso trabalhar a mais para manter essa estrutura? Em detrimento, única e exclusivamente, de uma característica negativa que todo ser humano tem, né? Que é a vaidade. Que é a vaidade, que é a soberba, que é o ganhar mais do que o outro. Então... Pois é, eu até estava achando bonito, né, a forma de colocar a coisa, essa relação capital-trabalho, porque o que a gente ouve assim comumente é disputa, é gente desmotivada trabalhando em coisas que não gosta, super exploração, super taxação, né? Legal dar um enfoque diferente, dizer que é possível, né, uma outra visão. Esse é o seu primeiro livro? Esse é o primeiro livro. Esse livro, na verdade, assim, ele nasceu com a ideia de um livro, mas como eu falei assim, acaba virando uma série. É o primeiro de muitos, então? É o primeiro que pretende ser de muitos, e inclusive, assim, esse livro especificamente, o que ele tem, o conteúdo dele? Tem a legislação trabalhista brasileira, exatamente a legislação trabalhista brasileira, colocada de uma forma que é aquilo que nós usamos comumente na nossa empresa, né? E o livro é um diálogo de uma entrevista de emprego, em que na admissão, eu como empresário, como empreendedor, né? E o capitalismo como contratante, capitalismo, o K aqui quer dizer empresário, empreendedor, e o trabalho quer dizer trabalhador, colaborador. Então, eu como empresário deixo muito claro para o trabalho algumas verdades, né? Que normalmente elas estão subentendidas, elas estão, como eu digo assim, escondidinhas, né? No Brasil tem muito disso de escondidinho.
independente, e aqui você vê que nós estamos falando de negócios e não de política, porque eu sou totalmente apartidário. Ah, é? Mas já teve experiências? Minha família eu já tive meu pai vereador, meu irmão foi vereador, meu tio foi prefeito e tal. E esse foi um grande erro que eu cometi na minha vida, que eu coloco aqui na coisa. Né? Depois, o Platão já dizia isso, depois eu vou te mostrar aqui no livro. Então, o que eu coloco assim? Eu mostro algumas, de uma forma, duas ou três situações que acontecem, que são muito simples, muito claras, até ridículas depois que você vê, que acontecem no dia a dia, mas que, como você falou, nós não, como diz na gíria, não nos tocamos disso. Não se dá conta. Então, na verdade, o livro é a legislação trabalhista mostrada a partir de um salário aqui de R$1.000. Então, o que a gente mostra? Quanto é o salário real com os benefícios trabalhistas, 13º, férias, fundo de garantia. Sim. Quanto custa esse salário agregado aos benefícios sociais, saúde, educação, sim, que é o que o governo deveria pega para dar em troca, né? E aí eu sempre digo, se você está recebendo em troca, cada um tem que trabalhar isso, porque é o seu bolso que está mexendo. De graça, e aqui, entre aspas. E aqui não tem nada a ver contra, não estou a favor nem contra o governo. Como eu falei, eu acho que a estrutura de governo ela é muito lógica, mas depois como ela funciona lá, eu acho que cabe a cada um refletir, porque é o seu bolso que está mexendo. Sim. Mas então, assim, então a gente coloca assim, quanto eu ganho na verdade? Eu não ganho o valor líquido da folha, eu ganho a folha mais 13º, mais um terço de férias. Então, na verdade, no Brasil, assim, eu trabalho 11 meses, ganho 13,33. É isso que a gente está mostrando aqui. Certo. Né? E tem o detalhe de que o empregado custa 2 vezes o salário dele para o empresário, né? Aí o livro explora isso e é interessante, Silvio, porque depende, ele pode custar... um salário de 1.000 pode custar 1.350 e pode custar 1.967. Porque aí entra a burocracia, porque você vai estar enquadrado dependendo de que forma tributária ou a tua empresa está enquadrada. Entendeu? Certo. Então isso sim, eu acho que é uma conta muito de mentirinha que o governo quer arrecadar, mas assim, então você é simples, você não é simples, você é horista, você é mensalista. Entende? Às vezes parece que isso é feito meio de propósito para confundir. Mas assim, essa é uma crítica que eu faço com tranquilidade. Então, aí mostra inclusive quanto que o funcionário, quanto que o trabalho precisa produzir para pagar isso, inserindo os custos. Então, eu também mostro de uma forma bastante simples, com base num estudo do Sebrae até, como que se faz a conta de uma empresa. Então, a conta ali é mais ou menos assim, para eu ganhar 1.000, eu preciso produzir praticamente 9.000. Nessa conta, não é mais, não, poderia ser 12, numa outra forma, então eu peguei uma forma intermediária, entendeu? Para fazer o negócio se só para se pagar, só para se pagar. Nossa, produzir R$9.000 com um salário de R$1.000. E aí o que nós mostramos aqui também, isso tudo 100% dentro da lei, é só o que não como tem nada de fora, né? Considerando que, você diz assim, mas e o lucro? Então, o lucro está aí. Aí nós mostramos também que para o empresário, que um lucro de 5% no negócio dele é um negócio muito alto. Ah, é? 5% é uma taxa de lucro considerável? Considerável, cara. Sim, senhor. Porque imagine se você tem um dinheiro aplicado na poupança. Qual o teu rendimento da poupança? 0,5. 0,5. Isso mesmo. E qual que é o verdadeiro balanço social? Qual deveria ser o verdadeiro balanço social de um empresário, de um empreendedor? O bem-estar dos que trabalham, dos colaboradores. Entendeu? Então, imagina que eu e você vamos montar eu vou montar um negócio, né? E esse negócio, eu vou montar um negócio. Eu tenho meu dinheiro lá na poupança ou tenho crédito no banco, né? Então eu vou correr o risco. Né? É por isso que eu preciso de um lucro maior do que o aplicado, porque aplicado eu não tenho. Mas 10 vezes, 8 vezes está bom. Então, se eu tiver um negócio em que eu tenha lucro, eu vou ganhar 8, 10 vezes mais, então é a minha rentabilidade do negócio. E eu ganho um prolabore, que é um salário pelo meu trabalho. Esse é o correto. Poucos fazem isso, mas esse seria o correto, porque eu, como trabalhador, eu recebo um prolabore, que é o salário do dono da empresa. E como empreendedor, eu recebo remuneração pelo meu trabalho. Entende? Então, isso feito,
Entende? Por que eu iria querer mais do que 8, 10 vezes? Conseguindo pagar a carga extorsiva de impostos também, por que ter mais, né? Por que ter mais? Então, assim, esse é um conceito. Eu coloco sempre que o livro, ele, apesar de eu ser empresário, ele coloca muito claramente o que são as duas posições. E aonde que está o mais, né? O mais está no simples, no óbvio, no lógico, que nós estamos falando. E normalmente nós trabalhamos no menos. Sim, na oposição, porque aí existe conflito. todo um trabalho que é um motivo, não, é um assunto para um próximo volume que nós estamos escrevendo. Para o segundo volume. A quem interessa isso? Mas na leitura do livro, a gente coloca algumas coisas que já... Né? Então, era isso. Sim, mas vamos tomar um gole de água, doutor Cláudio. Vamos fazer um breve intervalo, como é tradição aqui no Floripa em Foco, e já voltamos para continuar falando do K mais T, uma justa contratação, que é o primeiro filho, quer dizer, o primeiro livro do economista Cláudio João Bucco, que nasceu em Veracruz, ali em Catanduvas, hoje reside em Blumenau, técnico em contabilidade, administrador de empresas e economista, e que desde cedo, né, segundo falou dos pais aí da colonização italiana, desde cedo já trabalhando com empreendedorismo, com negócios. Muito bem, vamos ao nosso breve intervalo, Fernando, e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Floripa em Foco especial com o economista e escritor Dr. Cláudio Bucco, que está lançando o seu primeiro livro, K mais T, que tem o título de Uma Justa Contratação, e aqui na contracapa também você acha a palavra reflexões, justiça e reflexões. Esse também é o tema de suas palestras. Que palestras são essas? É dentro da própria Dentalprev, que é a sua empresa, ou como é que funciona esse negócio de palestras, doutor? Na verdade, as palestras a gente faz em empresas, né? A convite. A convite, né? Hoje eu faço muito nos nossos clientes também, né? E a gente esse trabalho está iniciando, mas a gente faz em empresas e, na verdade, no fundo, a gente está usando uma experiência de administração dentro da própria Dentalprev. Já experimentou isso de palestrar, conversar com a força de trabalho? Com a força de trabalho. Qual que é o objetivo aqui? Né? Você falou no título e no subtítulo, então, uma justa contratação, esse como eu falei, uma entrevista de emprego, um texto legal, e reflexões para uma nova relação de trabalho. Então, o que se busca aí nessas duas palavras? Justiça e reflexão. Num país em que a educação não é levada a sério, e aí é outro tema para discussão que não cabe aqui. Sim. Mas efetivamente a educação... eu acho que a gente vive numa sociedade de analfabetos funcionais, né? Eu acho que a gente consegue muito bem até juntar letrinhas para fazer uma palavra, né? Os mais cultos conseguem até juntar palavras para fazer um significado, para fazer um parágrafo, mas conseguir interpretar o parágrafo ou a palavra, né? Que eu acho que aí, efetivamente, quando nós tivermos isso, nós podemos dizer que o nosso país vai desenvolver, né? Vai desenvolver. Aí é difícil. Então, a questão aqui é justamente a gente procurar trabalhar para que as pessoas passem a introspectar esse assunto, porque tem a ver com elas. É o suor nosso que paga isso tudo, entende? E aí, de novo, estou dizendo que eu não estou falando mal do governo, nem nada do governo, simplesmente a legislação está aqui, mas de uma forma muito, muito fácil de ser entendida, né? Antes de escrever esse livro, a gente já passou para
faxineiro, para o pessoal assim que trabalha num trabalho mais grosseiro como limpeza e tal, que não tem um grau de instrução muito grande, para empresários, para escritores e tal. E eles conseguiram entender, porque esse era o objetivo, a gente adequou para isso. Então é importante que o objetivo do livro é assim, eu preciso refletir sobre o que eu estou fazendo, o que significa eu estar trabalhando. Na minha palestra eu mostro assim, a evolução da relação capital e trabalho. Ela começou com a escravidão. Depois veio a servidão, que era uma forma diferenciada de escravidão, né? Aí depois veio as manufaturas, aí já existe um processo, né, de construção. Então as pessoas foram aprendendo, foram evoluindo e foram criando uma relação diferente de trabalho, né? Aí veio a industrialização. Então eu tenho uma coisa interessante que eu coloco na minha palestra, a primeira lei trabalhista, ela foi de que crianças menores de 6 anos não poderiam trabalhar. A primeira lei, 6 anos. Ufa, que lei legal essa. E a segunda, que os de 6 a 9 anos só poderiam trabalhar acompanhados dos pais nas construções. Entendeu? E no começo da Revolução Industrial era assim mesmo? Era assim. Nas máquinas eram crianças que trabalhavam, né? E não tinha domingo, não tinha jornada estabelecida? Não tinha nada. Eu desde os 5 anos, eu posso dizer que eu sou empresário, que eu né, além de trabalho dentro do negócio dos meus pais. E, com 14 anos eu já administrava o negócio do meu pai. Então, mas eu digo assim, eu nunca me passou pela mente... como passa hoje, usar droga, essas questões. Então, já tinha ocupação cedo, né? Eu questiono muito essa questão de não poder trabalhar, acontecer. Eu entendo muito bem, eu acho que... Mas eu tenho um amigo meu que tem um dito que eu acho fantástico. Ele coloca assim que o ócio é a porta de entrada para todos os vícios. Entendeu? Com certeza. E eu comecei a trabalhar muito cedo e todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Entendo que o ser humano precisa ser visto de maneira diferente, né? E também não acho que começar a trabalhar depois dos 16 anos, se você tivesse uma estrutura educacional legal, ou se estiver estudando, eu acho bacana. Mas não impede que cada indivíduo vá atrás de construir sua vida. Exatamente. Então esses questionamentos, mais ou menos nessa linha, que a gente traz à tona, entendeu? E procura fazer com que as pessoas pensem, aliás, reflitam sobre isso. Refletir, porque... Quando cada um tomar consciência, né, de si próprio, do seu lugar, é que a gente vai começar a construir um mundo mais justo, né? A partir de cada indivíduo. Eu sempre digo assim, eu vi meus avós e meus pais e eu sentia neles, e aí nasceu o sonho de ser empresário, eu sentia neles que eles eram orgulhosos, eles tinham orgulho, eles tinham muito prazer. Do trabalho deles. Da posição que ocupavam. E sentiam... meu pai sempre dizia, eu preciso agradecer a Deus, eu tenho que dar alguma coisa de volta. Porque eu não fiz nada, eu estou aqui, mas se eu olhar, tudo que eu tenho veio de algum lugar. E eu preciso retribuir isso. Certo. Porque se eu recebi, eu tenho que retribuir. Então, eles realmente se importavam com a comunidade. Então, uma das últimas páginas, eu procurei relacionar o tema a algumas frases de pessoas, de líderes do bem, né, de líderes realmente. Então aqui, uma diz assim, a punição que os bons sofrem, agora falando um pouco de sociedade, de governabilidade, né, a punição que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é viver sob o governo dos maus. Sim. Então, eu acho que eu não me considero um empresário à altura, porque eu vi meu avô, meus pais, e eles se importarem muito com a sociedade. Eles se importavam muito com o que ia acontecer, com aquilo que era público, porque naquela época as pessoas eram muito menos instruídas. Sim. Entende? O material tinha bem mais valor, se cuidava, né, da roupa, exatamente, das panelas. Hoje é um descaso material e também com as pessoas. Eu acho que o descaso material vem em detrimento até do descaso pessoal, né? Porque não valoriza a própria vida, não valoriza mais nada, né? Porque a sociedade está indo meio por esse caminho, né? Certo. Então eu te levo ao caos, que daí eu digo assim, às vezes dá a impressão que a gente vive na época do Império Romano, pão e circo. Pão e circo. Às vezes dá a impressão de que é isso, né? Televisão e salário mínimo. E então, dentro disso, o que eu penso? Eu sempre defendi, às vezes fui mal interpretado, inclusive em algumas
algumas instituições empresariais. Eu defendo assim, a empresa hoje é a instituição que, com toda a segurança, é a instituição mais importante para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Muito bem, doutor Cláudio João Bucco, economista e escritor, lançando seu primeiro livro, K mais T, uma contratação justa, que é uma história de uma entrevista para emprego, né? E o cara consegue emprego no final? Consegue, né? Se não consegue emprego, pelo menos com um pouco de consciência ele adquire, pelo jeito, né? Olha, aí assim, se eu disser isso, talvez as pessoas que se interessarem em ler o livro não vão ler. E eu queria saber justamente onde é que dá para encontrar o K mais T. Bom, nós estamos hoje lançando na Livrarias Catarinense. Hoje, dia 14 de outubro, terça-feira, né? Às 19h30, na Livrarias Catarinense do Shopping Beira-Mar Norte. Então, todas as livrarias catarinenses têm isso, né? E também pela internet. A gente não tem venda um site específico, mas no próprio site da Catarinense, o Central tem um contato lá que você consegue encomendar esse livro para que eles possam entregar. Ou pelo seu e-mail específico para o K mais T, que é claudio@k mais, aí é escrito, né, com palavras, mais t.com.br. Produção independente, não estou vendo a editora aqui. Totalmente independente. A gente precisava aprender a fazer, né, Silvio? Então, como isso pretendia ser mais alguma coisa pessoal e para ser desenvolvida num grupo pequeno de empresários que normalmente confabulam, trocam ideias, né, e seria uma colaboração nesse sentido, a gente acabou querendo aprender a fazer, como eu disse no começo, né, e a gente acabou sendo independente. Mas a coisa, felizmente, está tomando um rumo mais interessante, é o seu caso aqui, e essa divulgação está um pouco maior, e eu tenho recebido assim, algumas surpresas bem agradáveis, e estou muito feliz porque o objetivo, na verdade, ele é de uma contribuição de balanço social, né? Esse que é um objetivo maior. E é muito bom lançar uma outra luz, né, sobre a relação capital-trabalho, porque tem que prestar atenção nisso, e as informações que a gente tem hoje ou é fundamentado em ódio, ou em conflito, ou... Então, parabéns. É por isso que a gente coloca aí reflexões para uma nova relação de trabalho. Nova relação de trabalho. Possível, né? Uma nova relação possível. Bem simples, por sinal. Doutor Cláudio, olha, é um prazer conversarmos. Parabéns aí pela iniciativa, né, de desmistificar um assunto tão presente na vida de todos e que poucos se dão conta, né? Sim, é verdade. E o seu ramo é a Dental Prev, sua empresa é a Dental Prev. A Dental Prev, nós somos uma empresa conhecida aí já, é um nome bastante conhecido. A nossa empresa está há 20 anos no mercado, né? E esse trabalho é fruto daquilo que a gente aplica lá, da forma com que a gente administra os nossos negócios, da forma com que os nossos colaboradores entendem esse processo, e por isso mesmo a nossa vida é longa e deve ser muito mais longa por conta disso. Está dando tão certo ali que está progredindo e expandindo esse trabalho. Essa é a verdade. Parabéns, um bom lançamento aí e muitos outros que venham aí também, né? Tá bom. Muito obrigado, Silvio. Eu fico muitíssimo agradecido pela oportunidade. Pode ter certeza que fizer essa diferença com isso também, né? Não só para as pessoas que convivem, mas para mim também. E eu espero que realmente esse trabalho, essa sementinha, possa um dia frutificar e fazer bem para as pessoas. Sim, já está frutificando, doutor. E está convidado para falar já do segundo volume, né? Sim, vamos ver a hora que der um tempinho para sair, né? Porque, tá bom? Certo. Nosso tempo já se foi. Obrigado pela presença. Obrigado a você, telespectador e internauta, pela audiência. E todo dia tem a reapresentação do Floripa em Foco a partir das 22 horas aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.